Olá, pessoal. Aqui é a professora Amira Medeiros. Vamos dar continuidade ao estudo do coração, agora abordando o ventrículo direito. Bom, então aqui nós temos a vista anterior do coração, em que nós identificamos aquela face esternocostal, identificamos a região do ápice, a região da base, conseguimos identificar o sulco atrioventricular ou coronário, separando os átrios dos ventrículos, o sulco interventricular anterior, separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então aqui nós conseguimos já identificar o ventrículo direito, que fica situado, é uma câmara situada na região mais anterior do coração, né, fazendo parte da composição dessa face esternocostal. Bom, internamente, aqui nós temos agora uma janela realizada no ventrículo direito. Vejam que a parede do ventrículo direito foi rebatida, foi seccionada, e aí nós vamos identificar os elementos internos que compõem esse ventrículo. Então, o cone arterial ou infundíbulo é essa região que a gente chama da via de saída do ventrículo direito. É uma região triangular, formato cônico, que justamente dá a saída do ventrículo direito. Então, vejam que a gente tem aqui na parte mais inferior a válvula atrioventricular direita, a válvula tricúspide, e que é a entrada do fluxo sanguíneo dentro da câmara do ventrículo direito. Então, o sangue entra através dessa válvula atrioventricular, e aí ele vai sair justamente nessa parte mais alta, mais superior e cônica, que é o cone arterial ou infundíbulo, através da válvula pulmonar. Então, esse é o sentido do fluxo na cavidade ventricular direita. Então, separando essas duas áreas, o cone arterial ou infundíbulo e essa área de entrada, nós vamos encontrar uma crista, a chamada crista supraventricular. Essa crista, ela delimita, ela protege também aqui os folhetos das válvulas durante a turbulência desse fluxo dentro da cavidade ventricular. E nós observamos que a parede ventricular, ela tem esse aspecto rugoso, trabeculado, como sendo realmente uma rede, né? Então, aqui são as chamadas trabéculas cárneas. Essas trabéculas cárneas, elas vão servir justamente para amortecer esse fluxo sanguíneo, né? Esse impacto desse sangue que está chegando dentro da cavidade, fazendo com que ele realize movimentos que vão amortecer e permitir também esse fluxo adequado através da cavidade ventricular. Então, nós identificamos já a entrada, a saída, aqui o cone arterial infundíbulo, a crista supraventricular e as trabéculas cárneas como parte dessa parede. A válvula atrioventricular direita, coloquei aqui com o nome anterior, né, pela terminologia anatômica, era conhecida como válvula tricúspide, mas na terminologia nova, então, ela é válvula atrioventricular direita. Então, ela recebe esse nome porque ela é composta por 3 válvulas. Então, lembrar sempre que as válvulas formam a válvula. Tá? Então, a gente tem aqui na válvula atrioventricular direita a válvula anterior, a posterior e a válvula septal. Essas válvulas, elas em conjunto, elas se fixam, né, através das chamadas cordas tendíneas. Essas cordas tendíneas, elas fixam essas válvulas aos chamados músculos papilares. Então, aqui a gente tem o músculo papilar anterior, o músculo papilar septal, ele é pequenininho, ele é mais rudimentar, é praticamente às vezes só uma elevação nessa parede da região do septo interventricular. Então a gente tem o músculo papilar septal, o músculo papilar anterior e vejam que lá na parte mais profunda a gente consegue identificar também o músculo papilar posterior com as suas cordas tendíneas. Lembrar que essas cordas tendíneas elas se misturam aos folhetos valvulares, né? Então cada válvula ela não recebe apenas as cordas tendíneas daquele músculo papilar que está direcionado para ela. Então, isso vai fazer com que, no caso de uma ruptura de um músculo papilar, de uma corda tendínea, então a gente ainda tenha o folheto, aquela válvula, né, o componente da válvula, ele ainda possa permanecer funcionando. Então, não ocorreria uma insuficiência dessa válvula de imediato, tá? Então, aqui nós observamos esses músculos papilares. Vamos observar também uma trabécula especial que a gente tem aqui nessa região do septo, que é a chamada trabécula septo-marginal. Essa trabécula que ela vem da região do septo e ela vem se fixar aqui na base do músculo papilar anterior. Nessa trabécula septo-marginal a gente vai encontrar parte do sistema de condução, o ramo direito do feixe atrioventricular, passando justamente nesse espaço para distribuir o estímulo elétrico em toda a cavidade, em todo o músculo ventricular direito.
Bom, então como eu falei, os músculos papilares, o músculo papilar anterior, ele vai ter cordas tendinhas que vão se fixar tanto na válvula anterior como na posterior. Já o músculo papilar posterior, lá no final, ele vai ter cordas tendinhas que se fixam na válvula posterior e também na válvula septal. E o músculo papilar septal, ele vai ter cordas que se fixam tanto à válvula septal como à válvula anterior, tá? No septo interventricular, gente, essa parede que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, que está do lado oposto, nós vamos encontrar o principal componente desse septo é a parte muscular. Então, realmente ele é composto por músculo, mas nós vamos ter aqui na parte mais alta, próxima àquela região do esqueleto fibroso do coração, a chamada parte membranácea, que a gente observa aqui em cinza, ó, aqui um pouquinho essa sombra, que é justamente a parte membranácea. Essa parte membranácea é justamente onde acontece mais frequentemente as comunicações interventriculares nas cardiopatias congênitas. Então, quando você tem uma cardiopatia congênita em que esse septo interventricular ele não se fecha adequadamente, na maior parte das vezes ocorre essa falha nessa região da parte membranácea. É uma CIV mais simples, né? Comunicação interventricular CIV, o nome na clínica, que tem uma correção cirúrgica um pouco mais tranquila. E a trabécula septo-marginal nós falamos, essa trabécula que dá passagem ao ramo direito do feixe atrioventricular, que segue aqui do septo interventricular para a base do músculo papilar anterior. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo de fechamento dessas válvulas, né, durante o movimento ventricular. Então, quando ocorre a sístole ventricular, é uma dúvida que muitas vezes o aluno tem, como é que vai funcionar essa válvula atrioventricular para evitar esse refluxo do sangue em direção aos átrios. Então, lembrar que essas cordas tendinhas e o músculo papilar, eles vão contrair o suficiente para manter aquela válvula em sua posição anatômica, para evitar que essa válvula ela ocorra dela se abrir e deixar a passagem do sangue no sentido contrário, do ventrículo para o átrio. Então, a contração ela é suficiente para manter a tensão na válvula e o fechamento, porque vocês vão lembrar que aqui dentro do ventrículo, esse sangue sob pressão é quem vai manter essas válvulas aqui fechadas. Ela tem tipo um aspecto de um paraquedas, então é como se desse aquela sustentação para evitar o refluxo do sangue para o átrio. E, em compensação, as válvulas de saída, que no caso do ventrículo direito a gente vai ter a válvula pulmonar, então elas têm um formato de conchinha, né? São as válvulas semilunares, né? Então elas têm esse aspecto de concha e elas têm essa direção do fluxo. Então elas vão se abrir pela própria pressão aqui dentro da cavidade ventricular e o sangue passa através da válvula pulmonar. E depois a própria coluna de sangue aqui no tronco pulmonar é que vai fechar essa válvula de via de saída, a válvula pulmonar. Então é importante lembrar desses aspectos para entender melhor como se dá esse mecanismo, sobretudo da válvula atrioventricular, que é mais complexo o entendimento. Então, aqui, olha, a gente observa a direção do fluxo na entrada. Então, na diástole, o sangue ele vai seguir dos átrios para os ventrículos, não é isso? Então, aqui a gente teria a entrada do sangue. Quando a pressão começa a aumentar dentro do ventrículo, então, essas válvulas aqui, elas vão ser fechadas justamente por essa tensão que se gera aqui no músculo papilar e nas cordas tendinhas, evitando que haja o refluxo do sangue para o átrio. Então, seria essa a intenção dessas válvulas atrioventriculares de manter o sangue contido dentro da cavidade ventricular. E com isso ele vai sair pelas válvulas de saída, que aí vão estar abertas as válvulas semilunares, aqui da válvula, no caso aqui a pulmonar e aqui a válvula da aorta. Então, a pressão mais elevada nos ventrículos vai fazer com que o sangue saia por essas vias de saída. Aqui nós temos uma outra imagem da peça cadavérica, aqui uma imagem do Iokoshi, com o ventrículo seccionado e aberto, aqui para a gente justamente visualizar a trabécula septomarginal, que a gente observa aqui o músculo papilar anterior, as cordas tendinhas, tá? E aqui a região do cone arterial ou infundíbula, a via de saída do ventrículo direito, e aqui a gente já observa as válvulas da válvula pulmonar. Aqui mais uma vez uma imagem de desenho anatômico do Sobota para demonstrar essa passagem desse feixe do ramo direito, né, do feixe atrioventricular, passando através dessa trabécula septomarginal em direção à distribuição aqui próxima, né, à base do músculo papilar anterior. Bom,
Ainda sobre o ventrículo direito, nós vamos falar um pouco sobre a válvula do tronco pulmonar, né, com as válvulas semilunares. Então, nós observamos também que são 3 válvulas, então 3 válvulas semilunares, elas formam tipo umas conchas, né, uma meia-lua. Então, a gente vai ter a válvula anterior, a direita e a esquerda, com os respectivos seios pulmonares. Então, observem essa imagem, esse corte da base do coração. Os átrios foram retirados. Nós encontramos aqui as duas válvulas atrioventriculares, a direita e a válvula atrioventricular esquerda. Então, a válvula tricúspide com as suas 3 válvulas, né, a atrioventricular direita, válvula anterior, a válvula posterior e a válvula septal da válvula atrioventricular direita. Com relação à válvula pulmonar, então nós vamos observar aqui no corte a válvula pulmonar essa mais anterior. Então a gente tem as duas válvulas de via de entrada, a atrioventricular direita e esquerda, e as duas válvulas de via de saída, a pulmonar e a válvula da aorta. Lembrar que a aorta, como ela sofre mais pressão durante a contração do ventrículo esquerdo, então uma câmara que tem uma pressão realmente elevada, então a gente vai ter a válvula pulmonar mais anterior, mais livre. Então vejam que essas válvulas, a pulmonar e a válvula da aorta, elas vão ter válvulas direita e esquerda, as duas têm, olha, direita e esquerda, direita e esquerda. A válvula pulmonar vai ter uma válvula anterior e a válvula da aorta vai ter uma válvula posterior, tá? Então, ambas têm direita e esquerda, a válvula da aorta tem uma válvula posterior e a válvula pulmonar tem uma válvula anterior também. Ficamos por aqui com essa parte das válvulas e do ventrículo direito e vamos seguir o estudo com o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo.